poderia começar nos explicando e contando sobre a origem do sanitarismo no Brasil? Bem, num episódio anterior, denominado Quando a Medicina Entrou em Crise, eu contei que com a revolução médica científica, a medicina do Ocidente todo ficou com um problema ao perceber que os tratamentos que eram oferecidos até então não se casavam com os novos conhecimentos de fisiologia, bacteriologia, etc. Os médicos procuraram outras formas, outros tratamentos, e o que se tornou mais lógico foi a ideia de se prevenir doenças. Já com a chegada da corte portuguesa no Brasil, já foram instalados os serviços de higiene e saúde pública, com o objetivo de fiscalizar o desempenho dos médicos e cirurgiões que existiam na época, controlar a qualidade das drogas que eram oferecidas e as condições dos mantimentos que eram colocados à venda para a população. Além da fiscalização dos portos e dos navios que aqui chegavam, e já se tinha então a noção de que algumas doenças podiam ser contagiosas. Então, os médicos, por exemplo, iam ao navio e, se observassem que tripulantes ou viajantes tinham alguma dessas doenças temidas aqui, as pessoas tinham que ficar em quarentena. No caso dos navios que aqui chegavam, a preocupação maior era com os navios negreiros, até porque se desconfiavam que muitas vezes a febre amarela era trazida, dadas também as condições insalubres que se observavam nesses navios, né? Essas juntas ou essas organizações de saúde pública eram novidade na época, não só no Brasil, na Europa também, onde nas principais cidades excrementos eram jogados na rua, né? Apenas no final do século XVIII que se começou a construir redes de esgoto. E no Brasil, apenas em 1857, quer dizer, já no segundo reinado, que se começou a construir a rede de esgoto do Rio de Janeiro. Em 1828, cabia aos vereadores a fiscalização dos portos e da higiene em geral acima citados. Inclusive também o controle das vacinações, o levantamento dos casos de doenças de febre amarela, cólera. Só que os vereadores, eles acabaram empregando médicos para esses serviços. Foi aí então que surgiram os primeiros empregos públicos. Até então, a medicina era uma profissão exclusivamente liberal. Em 1843, já no segundo reinado, surgiram os cargos de provedor de superintendência dos portos. E esses cargos eram de exclusividade para médicos. Então, os vereadores perderam essa parte dos seus trabalhos de fiscalização. Um dos médicos que mais se destacou nessa função foi um médico chamado Antônio Félix Martins, que foi um professor de cirurgia e de patologia,
e que recebeu o título de Barão de São Félix. Isso mostra como o Império estava dando alta importância a essa fiscalização dos portos e sua preocupação com a saúde pública em geral. Então, em 1850, em decorrência da eclosão de uma nova epidemia de febre amarela, os vereadores perderam também os encargos com a fiscalização da higiene e da saúde, que foram assumidos pelas juntas de higiene pública da corte e das províncias, que passaram a responder diretamente ao Ministério do Império. Para exemplificar, em 1864 foi nomeado presidente dessa junta da corte o Dr. José Pereira Rego, futuro Barão do Lavradio. Ele se destacou enormemente nesse encargo, e o interessante é que Dr. Pereira Rego, na sua tese de formatura em 1838, fez referência aos estudos de ausculta cardíaca. Então, o Barão do Lavradio foi um dos precursores da cardiologia brasileira. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que a intenção no meu livro, uma das intenções do meu livro, foi trazer de forma simplificada para médicos que têm dificuldade e até de tempo para ler sobre esses assuntos, para que tomem conhecimento desses aspectos da medicina do Império, porque eu creio que a maioria dos médicos atuais acredita que o sanitarismo no Brasil começou com Oswaldo Cruz. Na verdade, começou já na época da chegada da corte no Brasil. Obrigado por ter assistido a mais este vídeo. No próximo vídeo continuaremos falando sobre a medicina no Segundo Reinado. Portanto, não esqueça de se inscrever, apertar no gostei e ativar o sininho para que quando este vídeo sair, vocês todos sejam avisados e possam visualizar de imediato. O livro do Dr. Bruno também estará disponível para compra aqui na descrição, por meio de um link. Muito obrigado, viva Dom Bertrand, viva o Brasil!